Hoje eu vou partilhar contigo como é que eu otimizo a minha equipa diariamente usando inteligência artificial e dados e como é que eu fiz uma contratação de alto calibre e antes de sequer eu contratar essa pessoa, como é que eu me tornei a parte que eu precisava de contratar uma pessoa para essa posição e com que tipo de características e funções no primeiro lugar. O meu intuito com este vídeo é mostrar-te uma melhor forma de otimizar e analisar a tua equipa, tanto os inputs como os outputs, com base em dados e inteligência artificial, ou seja, não seres tu emocionalmente a olhar para a equipa que tu tens e o que é que a equipa está a fazer, mas sim racionalmente e com alguém que não está emocionalmente ligado, neste caso é uma inteligência artificial, apenas dando-lhe os dados e o que de facto é verdadeiro e pedindo a ela para te dar opiniões, recomendações e sugestões para tu otimizares a tua equipa, porque tu como founder, a tua empresa apenas vai ser tão boa consoante as pessoas que dentro dela trabalharem diariamente. Portanto, nós queremos tomar decisões com base em factos e não em emoções. Ponto número 1, eu primeiro pedi à minha equipa para preencher um formulário de satisfação e isto não é nada especial, eu faço um todos os meses, mas este foi um mais completo, a perceber mais da pessoa e como é que ela se está a sentir com a responsabilidade neste momento. Ponto número 2 foi pedir a todos os elementos da minha equipa, incluindo eu, que preenchessem um personality test que eu encontrei online, que tinha 16 perguntas. Com base nisto, eu tive um output que era o tipo de arquétipo que a pessoa era e características, o que é que elas são boas e o que é que elas não são boas, ok? Em que tipo de ambientes é que elas funcionam bem, com quem é que elas deviam estar a cooperar durante o dia, deu-me toda esta informação. O que eu tive no final, como eu tinha na altura 7 elementos de equipa, tive 7 respostas diferentes, em que eu peguei nelas todas e coloquei num documento da Google. Depois eu abri um chat GPT e coloquei assim: estas são as funções que eu tenho, lado esquerdo, e estas são as pessoas que eu tenho dentro da minha empresa. Eu quero que tu adivinhes e me digas que tipo de pessoa é que devia estar a ter que tipo de responsabilidade e que tipo de funções. Atenção, eu não lhe disse quem é que estava a fazer o quê, eu apenas disse-lhe: deste lado temos as responsabilidades e as funções, os cargos que temos dentro da empresa. Aqui temos as pessoas que eu tenho dentro da empresa. Diz-me quem é que deveria estar a fazer o quê. Após eu dar esta informação, o ChatGPT acertou 6 das 7 pessoas. Houve apenas uma das pessoas que estava desalinhada com o cargo que ela estava a desempenhar. Ou seja, as características e a personalidade dessa pessoa não encaixavam com o tipo de função que a pessoa tinha. Dou-te um exemplo, não foi o que aconteceu, mas dou-te um exemplo que é uma pessoa que não gosta de comunicar estar a exercer a função de comercial, em que o dia-a-dia dessa pessoa é comunicar todos os dias. Isto não vai combater bem e era isto que eu queria descobrir. Quem é que dentro da minha empresa, com base no tipo de pessoa que ela é, não está numa função que a médio e longo prazo não se vai dar bem devido a esta desconexão entre características, personalidade e função cargo. Com base nisto, eu fui abordar a pessoa, perguntei-lhe, expus-lhe os factos, o que é que eu analisei, eu e os meus dados. Perguntei se ela sentia isto e ela disse sim, eu senti isto, mas ainda não te tinha falado sobre isto. Tudo ok, nós fizemos um plano e percebemos que a pessoa era muito melhor aproveitada noutro departamento a exercer outra função. A lição que eu aprendi aqui foi: por uma pessoa não estar a desempenhar um bom trabalho, o problema não é da pessoa em si. Pode ser como pode não ser, ok? Talvez a pessoa não esteja a desempenhar um trabalho ou uma função que seja apropriado para ela, mas essa pessoa, noutra função completamente diferente, talvez brilhe como nunca brilhou, que foi o caso desta pessoa. Hoje em dia é um dos melhores colaboradores que eu tenho dentro da minha equipa. Lá está, a mesma pessoa, mas em ambientes diferentes, temos resultados completamente diferentes, que é o esperado. Isto é, pode-se olhar para a ciência. Um peixe na areia, um peixe dentro d'água, vai ser um ser completamente diferente. É o mesmo ser, é o mesmo peixe, mas em ambientes diferentes vai ter resultados e ações diferentes. Então, se tu tens alguém dentro da tua equipa que não está a superar expectativas ou não está a dar performance tão bem quanto tu achas que ela está a desempenhar, o problema pode não estar na pessoa em si, mas sim no tipo de função, no ambiente que tu a estás a colocar. Se tu mudares o ambiente, pode ser que ela dê performe muito melhor. Pode também não ser, e pode ser apenas um problema da pessoa em si, que não se adapta ou à tua cultura ou à tua maneira de liderar ou ao mercado em que tu estás, e aí é despedir, mandar embora, com todo o respeito, cumprir a nível contratual. Passo seguinte que eu fiz: eu fui durante 3 semanas, e se me segues no Instagram viste muitos gráficos que eu fui colocando, eu fui contabilizando todas as tarefas que eu fui fazendo ao longo do dia e ao longo da semana. Eu fui colocando a tarefa que eu fiz,
quanto tempo é que demorou e que tipo de função é que era. Exemplo, se eu numa segunda-feira de manhã estive a ter uma reunião com a minha equipa de 45 minutos, eu punha Beginning of the Week Call, 45 minutos, Team Communication. Se eu depois disto tinha que assinar um contrato, eu punha assinar um contrato, 3 minutos, administrativo. E fui fazendo isto durante 3 semanas e eu no final tinha um Excel com mais do que 350 tarefas contabilizadas, tanto qual é que foi a tarefa, qual é que foi a área e quanto tempo é que eu demorei. E aí eu já tinha a noção da equipa e agora precisava ter a minha noção. O que é que eu fui fazendo? Ao longo das semanas eu fui analisando e fazia sempre um gráfico diário. Olha, hoje tu passaste 45% do teu dia em reuniões versus ontem que passaste 45% do teu dia em trabalho administrativo. Ao final das 3 semanas eu percebi que 20% do meu tempo estava a ir a tarefas administrativas que não me traziam retorno sobre investimento. E eu aí perguntei ao ChatGPT, ok, com base nisto, ou seja, tudo o que eu fiz nas últimas 3 semanas e com base nas minhas prioridades como CEO desta empresa, o que é que tu sentes que eu estou a investir demasiado tempo que não deveria estar a investir? E ele concluiu que eram tarefas administrativas e disse-me então que eu deveria contratar uma administradora para a minha empresa, ou um operador, digamos, que segundo as minhas métricas das últimas 3 semanas, as tais 3 semanas que eu contabilizei, iam poupar em média 17 horas por semana que eu poderia ter recuperado. Ora, 17 horas por semana, se pudessem ser alocadas a tarefas como marketing, vendas ou estratégia, eu teria um muito maior retorno sobre investimento. E eu, ok, diz-me uma coisa, com base nas personalidades que nós já identificámos que temos na equipa, que tipo de pessoa é que eu deveria contratar para esta função? Lá está, do personality test que eu já tinha feito, que tipo de funções é que eu vou delegar a essa pessoa? Lá está, esta informação veio de eu estar a contabilizar e a tomar nota de todas as tarefas que eu estava a fazer. O passo seguinte foi pedir ao ChatGPT, com base nisto, para me escrever um job post que atraísse esse tipo de pessoa a responder a esse job post. Após ter o job post escrito, eu meti online no LinkedIn, tive 50 candidaturas, que é o máximo, caso não me pagues para publicitar o job post do LinkedIn, tive 50 candidaturas. Daqui, obviamente que eu não ia entrar numa entrevista com 50 pessoas. Então o que é que eu fiz? Eu tirei 30 minutos, estive a analisar as 50 candidaturas que eu mais gostei, das quais eu selecionei 10. Dessas 10, eu também não queria entrevistar 10 pessoas, não tinha tempo para. O que é que eu fiz? Eu criei um formulário, pedi ao ChatGPT para me arranjar o tipo de perguntas que ia validar se esta pessoa era bullshit ou não, se era mesmo o tipo de pessoa que eu necessitava, e era um formulário com 10 perguntas. Eu enviei este formulário a 10 pessoas, das quais 5 responderam. Logo, eu já sei que as outras 5, as que não responderam, não são um bom fit para a minha empresa, porque se tu não te deres ao tempo de preencher um formulário que demora 5, 10 minutos, mesmo que demorasse 1 hora, se tu não estás disposto a fazer isso antemão, então eu já sei que não vais ser o tipo de pessoa que eu vou querer dentro da minha empresa, porque não és proativo e não tens vontade de vencer. Das 5 pessoas que responderam, eu indiquei ao ChatGPT e perguntei destas 3 quem é que vale a pena responder. Coloquei tantas respostas, tanto o CV que elas tinham anexado no final do formulário, das quais o ChatGPT me selecionou 3 e disse-me o porquê e o porquê também de desqualificar as outras 2, neste caso. Portanto, de 50 pessoas fomos para 10, de 10 fomos para 5, de 5 fomos para 3. Eu entrevistei as 3 pessoas e depois foi, com base na minha intuição, eu selecionei a pessoa que eu mais senti, que ia ser um bom fit, tanto cultural com a empresa, tanto cultural comigo próprio, com a minha maneira de trabalhar e com a minha exigência. Mas vê como eu não tomei esta decisão. Ok? Eu primeiro analisei o tipo de equipa que eu tinha, o que é que eu necessitava de contratar, o que é que esta pessoa que eu contratasse, o que é que ela tinha que fazer e que tipo de pessoa que ela tinha que ser. Fiz o job post com base no ChatGPT, lá está, ele já sabia esta informação toda. Depois, não fui entrevistar 50 pessoas, não, apenas entrevistei 3 pessoas, porque fiz o processo de filtração de 50 para 3 e depois sim escolhi com base na minha intuição. Isto para mim é uma maneira muito mais inteligente de trabalhar e de tomar decisões, principalmente quanto a pessoas e equipa, porque com números é muito fácil tomar decisões, com pessoas é mais difícil, porque entra mais a parte emocional e eu acho que esta pessoa vai melhorar, ou era boa aqui, ou era
boa aqui. Não dizendo que só vou tomar decisões com base em factos e números, porque eu acho que é extremamente importante tomar decisões emocionalmente. Eu tenho 3, 4 decisões que eu já tomei ao longo da minha vida que foram com base em emoções, não em factos, e que deram muito bem no final. Mas lá está, eu emocionalmente eu sei que já sei tomar decisões e com base em intuição. A decisão final que eu tomei foi com base na intuição de eu acho que esta pessoa é a pessoa certa para mim. Mas eu cada vez mais quero construir esta skill que é tomar decisões a nível de pessoas com base em números, métricas e factos. Ok? Era isto que eu queria partilhar contigo hoje. Espero que te tenha agregado algum tipo de valor e vejo-te no próximo vídeo.